Fala Tex, eu sou o Caio Coelho, engenheiro de software com 7 anos de experiência e dessa vez eu trago algo um pouco diferente. Desenvolver um micro SaaS sem tocar em uma linha de código, apenas utilizando Pipeline, uma esteira de agentes de AI. Apresentando de maneira simples e enxuta para que você, indivíduo não técnico, possa ter uma boa experiência com a apresentação. Aqui nós temos um documental de como foi feito todo esse desenvolvimento. Então, o Big Ideal aqui é, de fato, o Somos Eternos. E esse documento que vocês estão vendo aqui na esquerda, ele não está aqui só para bonito, tá? Ele não está aqui para brincadeira. Ele realmente é toda a ideia da landing page, do nosso micro SaaS. Então, no começo a gente tem a estratégia, decisão de preço, mecanismo único, o Big Idea, né? O amor não se conta em anos, se conta em segundos, né? Então, aí vai, né, toda a construção do projeto e a ideia que a gente tem dele, tá? Então, a garantia, os CTAs, a copy da landing page, storytelling emocional, aquela parte de markets, podemos dizer assim, né? A gente tem a FAQ, o CTA, otimização de conversão, briefing de design, tipografia, estilo visual, hierarquia visual da página, layout mobile first, referências visuais para que ele consiga partir de um ponto na hora que ele monte os layouts, tá? Para que ele não crie layouts totalmente desconexos, né? Depois que concluído, nós jogamos esse documento dentro do Cloud Design e ele vai montar para a gente todo esse amoranhado aqui que a gente tem de páginas, mas obviamente ele não chegou nisso na primeira batida, no primeiro prompt. Ele foi partindo de um ponto focal que eu mandei ele ir, que é a landing page, tá? Para que ele consiga começar a montar os componentes, entendendo como vai ficar o processo, para daí passar para cada tela. E aí ele vai errando, a gente vai mudando os componentes, a gente vai tentando a responsividade. E o mais interessante aqui, e um ponto de atenção, é que o Cloud Design, ele monta o design de maneira interativa, com uma linguagem de programação e de marcação para conseguir fazer o layout de maneira interativa. Então você pode testar os componentes aqui e ver se eles estão funcionando, se estão tendo o comportamento que de fato você quer. E isso é um ponto bacana porque você pode passar para o modelo, e aí ele consegue fazer uma linkagem entre o que está sendo desenvolvido e o comportamento do design para ver se ele está correto. Então nós temos a prova social, o feedback do nosso produto, o que de fato eles estão falando. Então a gente tem alguns exemplos. Então já tem alguns componentes aqui, os cards, né? A gente tem a Marina, o Thiago, o Bi, o Léo e o Júlio e Pedro. Aqui já são exemplos diferentes, um é casamento, um é viagem, um é pedido de namoro. Então foram pessoas que decidiram eternizar esse momento de maneira digital, né? Então a gente tem a Marina e o Thiago, o exemplo da página deles, tá aqui as fotinhas dele, bem bacana. De um match sem pretensão até o altar, como tudo começou, né? Então, o dia do sim, e aí depois termina com uma frase bem bacana, Marina e Thiago. Nós temos também a questão dos preços, como é que foi estruturado os planos. O 27,90 é um plano mais básico, onde você não tem tanta criatividade, você seleciona ali alguns textos, algumas legendas e de fato manda para frente, publica a sua página. E a gente tem o 37,90, que é já mais complexo, você que quer montar algo mais personalizado, fica à la vontade. A questão do FAQ, né, as perguntas ali com uma breve resposta, para caso o usuário tenha algum tipo de dúvida, ele já possa solucionar de maneira breve. E aí, a gente chega na parte ali de fazer o login, o cadastro, no caso, que é bem simples por e-mail, com um código de segurança para que tenha uma barragem ali, né, uma verificação de segurança.
E aí vem a parte mais complexa nisso, que é de fato estar editando em real time ali, aqui tem vários componentes de tela, tem essa parte aqui que tem que estar responsiva, as partes onde vai sendo imputado os valores, mudando ali os estilos, colocando as imagens, onde vai ficar as imagens, como é que elas vão ser redimensionadas e tal. Então tudo isso já está bem estabelecido antes mesmo de passar para o código, e essa é a parte interessante. E aí de fato a gente faz a publicação do nosso projeto. Curiosidade. Para montar tudo isso, foi utilizado apenas 2 skills. A primeira é essa, de front-end design, que ela já tem aqui algumas tecnologias para montar ali o design interativo. E depois a gente tem um copywriting. Eu não sou copy, então vocês podem perceber que ali, né, eu acho que não é surpresa, eu acho que já deu para entender que ele montou algumas coisinhas aqui, como a prova social, por exemplo, e isso sai da copy. Vocês podem ver que também tem bastante texto aqui. Essa aqui é uma tentativa da skill mesmo, né? Prender o usuário aqui até que ele chegue nessa parte aqui, né? Que é a parte de fato de pagamento, tá? Então, desde aqui dessas frases, essa parte da landing page e tal, foi ele montando, tá? A prova social, aqui mais coisas da copy. É tudo essa skill do copywriter trabalhando junto com a do front-end, montando os componentes, tá? A questão do branco, esse branco meio bege, né? Tudo isso tá trabalhando com essas 2 skills, tá bom? E aí, depois que você já entendeu o comportamento, já tá bacana, vamos partir então para as tecnologias. E já era meio suspeito. Então, a gente tem o React no front-end, TypeScript, o Vite, o Cloudflare Page para estar fazendo a hospedagem ali do nosso front. Então, tem outros agregados como o Vite, React Route, React Query, os Zod, CSS Modules, né? E aí, para o back, a gente tem o Node, o TypeScript, para ter essa familiaridade ali com o projeto front-end, o Prisma para o ORM, o Postgres para banco de dados, Stripe para fazer integração, a parte de pagamento, né, é importante. E o Docker com o Docploy, que basicamente é uma plataforma open source para a gente estar hospedando a VPS ali, né, para a gente ter a nossa VPS e fazer o deploy do nosso produto, do nosso microSaaS sem problemas nenhum e sem muita complexidade, tá? E aí a gente tem algumas tecnologias agregadas como o Express, o Zod, o Resend e por aí vai. Então, como vocês podem perceber, são tecnologias mais simples, justamente para a gente estar trabalhando da maneira mais simples possível com os nossos agentes. Indo então para a cereja do bolo, que é a pipeline, utilizando os subagents, não são trabalhados em cima de paralelismo, um agente sendo executado enquanto outro é executado, não. Eles são executados de maneira sequencial. Um prompt passa o resultado para o outro. Então, um subagente, ele recebe o prompt, ele tem seu prompt específico, ele faz o processamento, depois que ele terminou e garantiu que teve o resultado, ele repassa de maneira estruturada para o próximo agente que vai fazer o seu trabalho. A pipeline em si tem 5 agentes. Essa parte que vocês estão vendo aqui em cima são os prompts do back-end, da pipeline do back-end. E aqui nós temos a pipeline do front-end. Começando pela pipeline do back-end, nós temos já um modelo estabelecido aqui, como vocês podem perceber, e o modelo mais caro para o arquiteto. Então, o agente de prompt, ele basicamente já recebe o prompt que eu tenho, ele manipula para os padrões do projeto, e aí ele dá um retorno específico para ele, né, para o próximo agente, para que ele consiga trabalhar. Então, ele dá o objetivo final, o escopo, o que está fora do escopo, a regra de negócio, restrições técnicas do projeto, alguns critérios de aceites, riscos e pontos de atenção. Então, ele monta todo um documental para passar para o próximo agente conseguir fazer o processo de arquitetura. No arquiteto, utilizando o Opus, ele já tem alguns comandos para subir o Prisma, fazer digamos, o deploy, mas ele também tem um retorno obrigatório, as decisões técnicas que serão tomadas, os riscos, como ele vai mitigar isso e estratégia de validação manual. O Implementation utiliza o mesmo modelo que o prompt, né, que o agente de prompt. E ele também tem suas regras e também tem o seu retorno. Depois de implementado tudo, ele fala o que de fato ele implementou, os ajustes
fora do plano caso teve algum ou nenhum, resultado dos comandos e algumas pendências ou os riscos para priorizar no review. No agente de review ele também usa o Ops, ele faz um processo de checagem para verificar quais pontos foram atendidos ou não. E aqui tem um ponto de atenção. Quanto mais você vai dando contexto para os agentes, mais eles podem ter o risco de alucinação. Então tem alguma estratégia que você pode fazer no prompt mesmo, sem complexidade a mais. Uma abordagem é ele checando todas as etapas, tudo que ele deveria checar, colocando em listas. E assim ele pode ir avançando. E ele só vai para o próximo assim que ele garantiu que aquele item de fato foi completado. Então ele faz todo esse processo de checagem e aí ele passa para o próximo agente. O próximo agente é o agente de teste. E aqui eu não falo de teste de integração ou teste unitário. É como se fosse um teste de caixa preta mesmo. Ele testa só os componentes, verifica se está funcionando com o servidor em pé, tanto do front quanto do back. E aí ele monitora os logs, erros, exceptions que podem dar para que ele consiga avançar. Aqui ele nunca vai avançar para a próxima etapa até que um teste seja concluído. E se por acaso teve um erro, não é o agente de teste que faz o ajuste, e sim a implementação. Então o implementation, que é o agente, ele faz o ajuste, passa para o review para garantir que aquilo foi de fato ajustado, e aí a gente tem um loop, que é a correção, né? O loop de correção. E aí é a parte onde ele pode gastar mais token. Por quê? Nesse loop de correção, ele vai ficar ali rodando, até que ele de fato conclua. E se nesse caso a gente está falando de um contexto back-end, então a gente está rodando em uma VPS, nós temos conhecimento da máquina que está operando, então é um ambiente mais controlado. Então indo para a pipeline de front-end, eles são basicamente a mesma coisa, tem as suas particularidades da tecnologia, mas a esteira passa pelos mesmos processos. Só que a diferença é que aqui ele vai testar mais comportamento e também a diferença em dispositivo. Pelo fato de a gente estar falando de um projeto front-end, ele pode estar rodando em um desktop, em mobile, no Windows, no Mac, no Linux, em browsers completamente diferentes, então pode ser que ele faça algum tipo de teste, e aqui é onde tem o maior risco. Você encontrou um bug. Esse bug está na sua máquina, no seu caso, e você usa Linux, por exemplo, e ele está usando Windows. Então ele vai tentar fazer o teste, pode ser que nele dê boa, e ele fique lupando nisso, ou você mesmo não consiga encontrar o problema, e aí nunca chegando no resultado final, porque não foi dado para ele qual que é o dispositivo e qual que é o sistema operacional que deu o problema, para que ele consiga simular. Então se for um navegador, por exemplo, diferente, você pode pedir para que ele suba uma instância e faça essas correções, e faça os testes para fazer as correções. E assim, pessoal, é como a pipeline roda. É óbvio, aqui está uma explicação de maneira bem enxuta, para que a gente não estenda tanto essa explicação. E finalmente, depois desse showcase, a gente pode ver de fato a pipeline sendo executada. Foi dado um comando para que ele altere os hovers dos botões da landing page. Ele já está no seu terceiro agente, que é o de implementação. Olha só, ele já exibiu ali quais são as alterações e logo ele vai acabar passando para o quarto agente, que é o de review, e finalizando com o quinto, que é o de teste. E logo a gente vai ver o resultado final e o que ele passou para cada agente conforme ele foi avançando. Por fim, a gente tem a pipeline sendo executada com sucesso, com todos os agentes aprovados. Abaixo a gente tem as regras que foram adicionadas nos hovers, nos botões, e os efeitos, como o hover do plano sempre, agora sobe igual ao primary e dark. Subindo a gente tem os resultados dos agentes, como do review, como que foi implementado, que deve revisar, que é passado para o agente de teste. Depois a gente tem a implementação dada pelo implementation ali, que é o agente de implementação. O plano de arquitetura ali, o que deve implementar, os problemas identificados, os arquivos a modificar, tudo feito por ele.
E o primeiro, mesmo passando ali um prompt extremamente chulo, como ajuste os botões de tela de landing page, ele pegou algumas referências aí, como vocês podem observar, de botões, e até colocou ali, produz um prompt melhorado que assuma a melhoria visual, de tamanho, espaçamento, hierarquia, consistência, CTA, over / active, state, sem alterar a navegação, analytics ou lógica de negócio. Então essa acaba sendo a nossa pipeline. Não podemos esquecer do objetivo final, que é o MicroSaaS Somos Eternos. Então tá ele aí na tela, vamos ver como é que ficou os exemplos. A gente tem os 3 exemplos, conforme a gente viu no Cloud Design, a Marina, o Thiago, a Bia, o Léo, a Júlia e o Pedro. Então vamos entrar aí na Marina e o Thiago e a gente tem um detalhe um pouco diferente aí. Bacana a integração com o Spotify. Saindo dos exemplos, a gente tem a prova social, vai ter mais detalhes sobre a copy e finalmente a questão dos planos, né? A gente vai realizar o pagamento, fazer o cadastro, colocar o código de acesso, escolher novamente aí o template que a gente quer trabalhar. Depois que, de fato, o pagamento foi concluído, a gente pode editar a nossa página, colocando ali uma chamada no topo, né? A nossa história juntos, por exemplo, mudando o nome da nossa companheira, que é a Fernanda, e colocando o teu nome, que é o Mário, por exemplo, e aí trazendo ali a frase de abertura como detalhes da nossa história, né? E também colocar aonde a gente quer partir o contador, né? E aí a gente vai ter as fotos, as miniaturas ali que nem a gente viu lá no exemplo. E por fim a gente pode selecionar aquela nova integraçãozinha que tem com o Spotify ali e ele vai aparecer aquele componente e depois é só salvar em rascunho ou fazer a publicação. Chegando então na conclusão, a gente pode perceber que o Somos Eternos é um projeto extremamente simples, desde a proposta até a stack trabalhada. E foi escolhido dessa forma justamente para que a IA consiga desenvolver da melhor forma possível, sem ter que entender de fato todas as abstrações. E mesmo assim, teve falhas críticas de segurança, como por exemplo, o cruzamento entre sessões de usuários. E outro ponto foi o retorno que a gente tinha do webhook. E não era problema do webhook da Stripe, e sim do desenvolvimento. Então, quando tinha um sucesso ou até mesmo erro, ele processava mais de uma vez. No caso do erro, tudo bem, porque o gateway de pagamento não processou a informação. Mas no caso do sucesso, ele acabava processando mais de 5 vezes aquela operação de pagamento. Então, em vez de ser R$27,90, por exemplo, ele multiplicaria esse valor por 5, entendeu? E isso, mesmo montando os prompts complexos para cenário de integração, ele não conseguiu identificar, e o erro estava na cara dele. Mas qual é o ponto aqui? Uma pessoa entusiasta, né? Um indivíduo entusiasta, um marqueteiro querendo validar a sua oferta sem conhecimento de engenharia de software, um projeto que custa R$300 para fazer o deploy poderia custar 300 vezes mais por causa de uma falha de segurança. Projetos complexos como o Nubank, por exemplo, vão utilizar AI, ou o PicPay, ou qualquer outra empresa grande que vocês imaginam, vão utilizar AI, e os engenheiros de software estão utilizando AI. Só que são engenheiros de software validando todo esse processo. Vamos chegar nesse exemplo. Surgiu um novo banco, e esse banco é o Pague Mais. Nem sei se existe esse nome, mas Pague Mais. Imagina que ele foi todo vibe cuidado. Você deixaria os seus R$100 mil lá? R$50 mil, R$20 mil, ou até seu salário mensal, sei lá, R$2 mil? Tu deixaria? Vamos supor que essa empresa ganhou investimentos pra caramba com AI e por isso contratou alguns funcionários, investiu em marketing e agora tem, sei lá, 10 mil pessoas usando.
O aplicativo começa a ficar lento, porque está chegando mais clientes, e aí começa a estourar. Problema de governança, dados sendo vazados. E a empresa se empolga e começa a colocar a bolsa de valores, por exemplo. Imagina se todos os dados seus são vazados, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem. Você tem certeza que você colocaria o seu dinheiro em algo que não está bem estruturado em termos de governança? Eu acho que é isso que a gente precisa se preocupar. De novo, engenharia de software, arquitetura de software vai muito mais do que código. Código é só a parte física de tudo isso. Bom, eu sou o Caio Coelho, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam, porque eu vou postar projetos mais complexos e trazer novos assuntos para a gente ir aprendendo cada vez mais e juntos, diante de tudo isso que está acontecendo. Valeu!